Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito sério que eu fiquei sabendo agora. Ontem, o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, se reuniu lá com a galera dele para decidir qual vai ser a pauta de votação nas próximas 2 semanas. Então, os projetos de leis lá que vão ser votados. Dentre os projetos, dois me assustaram bastante, assustaram o mercado bastante, por isso que os bancos estão com essa reação aí tão negativa ultimamente. Um projeto de lei, o projeto de lei 1166 de 2020, é um projeto que limita a 20% o juro praticado nos cartões de crédito e cheque especial até julho de 2021. Então, limite máximo vai ser 20% de juros. E o outro, esse é pior ainda, esse dá muito medo. Por quê? É o PL 911 de 2020. Ele aumenta até 50% a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos e outras instituições financeiras. Basicamente, aumenta aí em 50% o imposto sobre os bancos. Então, assim, quem já me acompanha, já viu os outros vídeos que eu já falei sobre os bancos, talvez vocês já sabem aí mais ou menos qual que é a minha opinião sobre o que os bancos eles vêm fazendo. Por exemplo, o Itaú fez aquela doação de 1 bi. Justamente isso foi para poder tentar, talvez, amenizar uma possível taxação maior sobre eles. Então, assim, são duas coisas que podem acontecer se isso realmente passar, tá? A primeira, vai quebrar totalmente a confiança dos empreendedores com o Brasil. Quem vai querer investir em um país populista que, na primeira oportunidade, taxa as empresas privadas quando ela mais precisa de recurso, tá? E a segunda imagina se os bancos pararem de emprestar. Imagina só, tá emprestando aí a 20% o cheque especial, aumentou muito mais os impostos. Imagina se eles param de fazer empréstimo ou diminuem. Porque, se vocês não viram, eu fiz um vídeo por que o lucro dos bancos caíram tanto, e caiu mais de 40%, porque eles estão investindo justamente no PDD, que é para aumentar aí, ser um pouco mais conservador, porque eles estão com um medo que pode ter bastante inadimplência. Então eles já estão se prevenindo contra a inadimplência. Se eles tiverem que pegar o lucro deles e pagar mais imposto, eles vão ter menos lucro para, por exemplo, se proteger contra inadimplências. Então, se eles pararem de emprestar, ou ser mais rígido ainda, muitas empresas vão quebrar, muito mais do que já está quebrando, muito CPF vai entrar no Serasa, muito mais do que já está entrando, e com certeza o PIB, que já não vai ser muito bom, vai ser pior ainda. Então, assim, não estou aqui para defender taxação de banco, se deve ou não, se deve taxar grandes fortunas ou não. Esse é um outro assunto, é um outro tema. O que eu acho é uma coisa. Agora, a gente não pode pegar no meio de uma pandemia, onde todo mundo precisa de ajuda. Não é porque os bancos eles têm mais lucro que eles não precisam de ajuda também. Eles tiveram aí uma queda forte, eles podem ter muita inadimplência. E eles são o intermediário, o intermediador entre o governo, o Banco Central e o povo. O governo não pode pegar e falar, eu vou dar R$ 600 para todo mundo e ir no meio da Praça da Sé e começar a dar dinheiro. Tem que passar por um banco. Então os bancos são essenciais, eles são vitais para uma economia funcionar. E você não pode simplesmente taxar, principalmente nesse caso, aumentando aí talvez 50% a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Aumentar 50% no meio de uma pandemia, onde está todo mundo com medo, não sabe o que vai acontecer com o país, não sabe o que vai acontecer com o mundo, isso é completamente inaceitável, principalmente pensando que isso é para cobrir rombo do governo. O governo já não está legal, já não está bem, a gente tem funcionário público que ganha aí talvez R$ 1 milhão por mês. Então, assim, quer taxar as grandes fortunas, quer taxar os bancos? Pode taxar, mas antes arruma a casa. Tem um outro economista que falou exatamente isso e faz muito sentido. Primeiro arruma a casa, arruma lá dentro. Tem gente ganhando 1 milhão, ganhando 500 mil por mês, aposentados ou trabalhando mesmo. É muita coisa. Arruma a casa primeiro e depois a gente pensa em aumentar impostos. Mas o governo que entrou, o Paulo Guedes principalmente, com certeza são contra. Então a minha opinião pessoal é que isso não vai passar. Porque se passar, a gente pode estar vivendo aí um problema muito mais sério do que o que a gente esperava. Então, vamos ficar de olho aí nessas votações. Espero muito que não passem. E nunca se esqueçam de cuidar bem do seu rico e suado dinheirinho. Um forte abraço e bons investimentos para vocês.